Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria retornar a essa casa, a esse lar, a essa escola que é esse centro espírita, onde temos muitos amigos, muitas pessoas conhecidas. E nós realmente, do fundo do coração, esperamos que hoje seja uma noite em que nós possamos sair daqui um pouco mais leves, um pouco mais encorajados, um pouco mais felizes pela nossa condição de espíritos em evolução. Então, como a Rosa falou nesse início, na sua prece, que sem dúvida alguma também é inspirada, porque quando nós adentramos a esse lar, ou melhor, quando a gente tem a intenção de vir para cá, sem dúvida alguma já há toda a espiritualidade preparando esse ambiente e também intuindo aqueles que são instrumentos da mensagem, né, da espiritualidade, para que chegue aos corações dos que estão ouvindo e atenda às necessidades que são para aquele momento mais específicas, né? Então, sem dúvida alguma, iniciar a nossa reflexão de hoje considerando realmente a nossa condição de espíritos, né? Porque muitas vezes, absorvido pelas questões materiais, nós esquecemos que somos espíritos e achamos que somos um corpo que tem que se alimentar, que tem que trabalhar, que tem que dar conta das demandas materiais. E claro, as demandas materiais são necessárias, elas são divinas também, né? Deus impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Questão 132, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Então a matéria ela é necessária para a nossa evolução espiritual. Mas de fato somos todos espíritos. E na condição de espíritos, em evolução, perfectíveis. Ou seja, todos nós dentro do coração temos já a nossa luz, que vimos ascendendo ao longo desse período das várias encarnações que temos tido, né? Das várias experiências que temos tido, das várias oportunidades que Deus nos oferece nessa escola bendita que é o planeta Terra. Claro, com certeza, alguns de nós encarnantes em outros planetas, vindo para cá, enfim, porque de fato nós vamos ver lá também na parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala sobre a encarnação, se não me engano, em que a nossa alma transmigra, ela passa por diversos planetas, as diversas moradas da casa do Pai, né? Mas, de fato, nesse momento nós estamos aqui, neste planeta Terra, porque neste momento é o que nos melhor oferece as condições para evoluirmos. Então, de fato, considerar a nossa condição de espíritos em evolução significa considerar que as situações da vida são oportunidades evolutivas. E para a gente retornar à pátria espiritual mais felizes, é necessário que nós aproveitemos essas oportunidades. Ou seja, o espírito leva junto com ele aquilo que ele adquiriu na sua bagagem espiritual, né? A matéria ela vai nos auxiliar. Ela vai ser um meio, um instrumento, mas de fato a nossa bagagem vai retornar para o plano espiritual conosco com os valores e com as virtudes que nós tenhamos conseguido adquirir ao longo da nossa caminhada. Então, muitas vezes, situações nas quais nós nos deparamos com desafios, com dificuldades, com problemas, são, na verdade, aquelas situações que vão fazer com que nós desenvolvamos essas virtudes e esses valores, que é o que a gente vai levar, de fato. Porque nós não vamos levar o nosso carro, nosso celular, né? A nossa esposa, nosso marido, nada. Aliás, nem o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo também é um empréstimo de Deus. De fato, então, essa expressão que eu usei, ela está equivocada, porque não é o meu corpo. É o corpo que eu estou usufruindo, neste momento, da oportunidade de utilizar. Claro, eu vou cuidar dele da melhor maneira que eu puder, porque ele é um instrumento que permite ao espírito que sou vivenciar as grandes oportunidades que me trarão a verdadeira felicidade e farão com que eu, como disse a Rosa, amplie ainda mais a luz que já tenho, porque todos nós temos luz e a luz brilha e a luz ilumina. Então todos nós estamos de alguma maneira iluminando o nosso próprio caminho, mas os caminhos daqueles que também caminham ao nosso lado. Muito mais do que nós imaginamos, nós influenciamos as pessoas ao nosso redor. Muito mais do que nós imaginamos.
Emmanuel fala sobre isso no livro Pensamento e Vida, né? Em que basta pensar que eu já consigo, de alguma forma, adentrar o campo mental de outros irmãos espirituais ou encarnados, e dessa maneira também exercer alguma influência. Que, claro, diante da lei de liberdade, do livre-arbítrio, cada um vai fazer as suas escolhas. Mas, de fato, basta pensarmos que nós já estamos criando condições para que essa influência aconteça. E quanto mais brilha a nossa luz, mais benéfica é esta influência. Primeiro para a gente e depois para aqueles que estão ao nosso redor. Então, como disse a mensagem, não sei se foi escolhida ao acaso. Foi ao acaso? Não. Eu imaginei. Ela diz que a gente deve brilhar, né? Vós sois a luz do mundo. Né? Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Onde nós estivermos, seja no centro espírita, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na rua, onde eu estiver, eu posso ser a luz do mundo que vai contribuir com esse mundo melhor. Porque, de fato, não precisamos fazer coisas extraordinárias para mudar o mundo. Façamos aquilo que nos cabe, onde Deus nos confiou a tarefa. Porque toda tarefa tem a sua importância. Toda tarefa tem o seu compromisso com a transformação. Então façamos a nossa parte, sejamos luz onde nós fomos colocados para brilhar a nossa luz. Né? Mas sem dúvida alguma, nós sabemos que se por um lado nós somos espíritos em evolução, trabalhando pela nossa libertação do cárcere, das trevas que ainda nós vivenciamos e experimentamos, por outro lado temos sim essa história espiritual que ainda nos mantém muitas vezes presos de alguma forma a esses vícios, a esses maus hábitos, né, que nós vimos criando ao longo das eras pretéritas, dos séculos e milênios passados. Né? Então tem uma mensagem do Emmanuel que se chama Resiste à Tentação, em que ele vai dizer justamente isso. Enquanto o nosso barco espiritual, ou seja, nós navegamos pelo mar da inferioridade, né, porque de fato nós estamos ainda muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, enquanto espíritos em evolução, é natural que nós nos deparemos com conflitos interiores muito grandes ainda. Não? Porque nós já temos a referência, que é o modelo guia, que é Jesus. Mas muito pouco ainda conseguimos fazer nesse sentido. Né? Mas já fazemos. Então, essa dicotomia entre o que eu tenho que fazer, a claridade que eu enxergo, que eu vislumbro na minha frente, e as minhas trevas do passado ainda me causam muitas dificuldades interiores. É muito natural que venhamos a ter muitas crises. E essas crises, às vezes, se avolumando a ponto de sofrermos processos obsessivos, de ansiedade, depressão, enfim, e vários outros transtornos também. Né? Que, graças a Deus, temos vários instrumentos para nos ajudar a ultrapassar esses obstáculos, inclusive a medicina mesmo, né? Mas entender que muitas vezes é isso, é esse conflito entre a luz que eu já vislumbro, segundo Emmanuel, e as trevas que eu ainda tenho no meu coração. Né? É esse o vir a ser e o que ainda é. Mas, de fato, esse processo, então, dessa autotransformação, dessa autoiluminação, que é o que nós estamos buscando, porque senão não estaríamos aqui, né? Nós estamos aqui para poder conhecer um pouco mais da doutrina e buscar utilizar isso na nossa vida, né? É o pensar, o sentir e o agir, como fala o livro, né? É o conhecer, fazer sentido para mim e eu tentar aplicar no meu dia a dia, né? É esse ciclo. Aliás, Alcione, no livro Renúncia, vai falar sobre o Evangelho, que é o nosso ponto de referência, né? O Evangelho, a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, por sua vez, que são o nosso ponto de referência, né? Ela vai nos dizer que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido, né?
conhecer o Evangelho, meditar sobre o Evangelho, buscar sentir o Evangelho no seu coração, mas, acima de tudo, praticar o Evangelho, né? Porque imaginemos, nós aqui, muitas vezes, somos de várias áreas do conhecimento, alguns aqui advogados, engenheiros, da área da saúde e diversas áreas. E quando nós temos a oportunidade de ouvir alguém que fala sobre algum tema da nossa área, que é referência nacional, por exemplo, tive há 2, 3 semanas agora um congresso sobre alfabetização, que é minha área de interesse. E tinha uma pessoa que para mim é a referência nacional. Então eu parei para ouvi-la e anotar o que ela falava, enfim, porque são coisas novas que a pessoa traz, são entendimentos renovados, né? Ou até o mesmo entendimento, mas ressignificado. E aí a gente aprende muito, né? Então são pessoas referências para a gente. Ora, o Evangelho é o compêndio que relata a experiência do homem mais perfeito que Deus tem oferecido para servir-nos de modelo e guia, né? E quantas vezes o Evangelho lá em casa só é aberto no dia do Evangelho, 5 minutos, um capítulozinho, ou um trechinho, né? Um parágrafo, e a gente já deixa ele de canto ali, e só na outra semana, quando a gente faz o Evangelho, vai reler. Então digo para vocês que eu tenho tentado, né? A gente nem sempre acaba lembrando ou se organizando, mas no mínimo todo dia ler pelo menos umas 2, 3 páginas assim, né? Porque é esse ser perfeito que trouxe a mensagem mais pura. É a melhor referência que nós temos em termos de condição moral, para que nós mesmos alcancemos a felicidade. Por isso que Emmanuel vai comentar aquela frase de Jesus ser o Salvador, né? Que justamente é isso, ele vem nos trazer a mensagem que vai nos salvar das nossas próprias trevas, do nosso próprio mal. Mas ele não vai nos arrebatar, né, das trevas para uma condição de paz plena de uma hora para outra. Ele vai nos trazer o roteiro, né? Jesus é a luz, né? O caminho, a verdade e a vida, ele é a luz. Então ele vai nos ajudar a entender qual o caminho que nós temos que caminhar, né? Mas nós é que precisamos caminhar. Nós é que precisamos fazer esse esforço de dar um passo depois do outro, né? E nessa analogia de evolução espiritual, um degrau após o outro, né? Então nós temos, né, esse instrumental. Absorvamos, conheçamos o Evangelho, leiamos todos os dias, se possível, um trechinho do Evangelho, né? Para que a gente vá interiorizando esse conhecimento moral e aplicando, então, na nossa vida. E é isso que realmente vai nos trazer a autoiluminação. Brilhe a vossa luz. É o conhecimento dessa lei moral mais plena e mais pura que vai nos permitir fazer brilhar a nossa luz, iluminando o nosso caminho e iluminando o caminho daqueles que estão ao nosso lado. Então, sim, a gente pode contribuir para um mundo melhor. Dizia Gandhi que quando uma pessoa dá um passo à frente, toda a humanidade vai junto, né? Porque nós nos auto-influenciamos. Então, quando o Marco melhora um pouquinho, quando o Rubão melhora um pouquinho, quando a Nazaré melhora um pouquinho, todos absorvem de alguma forma um pouco daquela caminhada. Volto a falar, não temos que fazer coisas extraordinárias, né? Quando eu me ilumino e auxilio na minha casa, estou auxiliando. Auxilio no centro espírita, auxilio no meu trabalho, auxilio na rua. São coisas pequenas. Lembrei de uma passagem, está no livro do Hilário Silva, não lembro o título do livro agora, em que ele conta que são pequenos casos de 2, 3 páginas, que são bem interessantes, né? E ele falando da questão uma história que tinha um palestrante, né, falando sobre caridade, ajudar o próximo, enfim, e tal. E 2 rapazes passaram lá fora e ouviram, né, aquela fala eloquente, bonita do palestrante. E aí pararam um pouquinho, ouviram um pouco e falaram, isso aí é besteira, né? Tá falando um monte ali, mas quero ver ele fazer realmente na prática, né? Quero ver se aquilo realmente ele aplica no dia a dia e tal, enfim, né? E fizeram algumas críticas. E aí, já estava terminando a palestra, esperaram terminar. Quando o palestrante saiu, eles ficaram de canto ali observando aquela pessoa saindo.
E aí, um pouco à frente, o palestrante se defronta com um irmão em situação de rua. E esse irmão interrompe o caminhar do palestrante e diz a ele que estava com frio, era uma noite fria. E o palestrante, então, fica sem jeito e não sabia o que fazer. E aí os dois falam, viu? Agora a gente viu que realmente o que ele falou lá. Então ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Aí ele tira o seu casaco, dá para aquele homem e segue o seu caminho. Aí conta o Hilário Silva que no outro dia, aqueles dois homens estavam no centro espírita, né, para assistir às atividades daquele momento. Né? Então, é o exemplo. Né? Claro que a pregação, a palavra, vocês não me conhecem, mas a palavra com certeza ajuda. Né? Ela vai nos informar acerca de situações, mas o exemplo arrasta. Né? O exemplo toca o coração. E volta a falar, Deus nos utiliza, no bom sentido, né, para que nós sejamos luz na vida de pessoas que muitas vezes estão em trevas interiores. E observando o nosso exemplo, modificam a sua conduta. Quantos que nós já ajudamos e que nós nem fazemos ideia? Quantos? Né? Porque muitas vezes nós somos aquele bom samaritano, que já passou o sacerdote, que já passou o levita, e aquele irmão continua ali ainda, sedento de uma necessidade, muitas vezes espiritual. Porque nem sempre é a material, muitas vezes é a espiritual. A pessoa às vezes tem condições financeiras, tem uma vida razoavelmente equilibrada, mas está com um conflito interior muito grande. Né? E aí nós vamos lá no capítulo 13 do Evangelho, em que Kardec brilhantemente coloca uma mensagem, um título, né? Chamado Infortúnios Ocultos. Estes os que a verdadeira generosidade conseguem descobrir. Porque, claro, uma pessoa que está pedindo um pão e a gente vai auxiliar e dá o pão para ela, nós nos sentimos bem, estamos realmente auxiliando, porque só quem passa fome sabe o que é passar fome. Só quem tem dificuldade, só quem passa frio sabe o que é passar frio. Mas tem esses conflitos interiores que muitas vezes não estão explícitos. E é numa conversa, é numa sensibilidade que a gente percebe e chega no ponto e auxilia. Né? Então Kardec felizmente coloca esse texto para a gente lá. Os infortúnios ocultos. Então, brilhando a nossa luz, nós auxiliamos aqueles que estão ao nosso redor. E nos auxiliamos também. Fazemos bem a nós mesmos. Né? E fazendo bem aos outros, fazemos também o bem a nós mesmos. Uma das formas de brilhar a nossa luz é fazer o bem ao próximo. É transmutar, é sublimar as nossas energias inferiores para energias mais sublimes. Né? Caridade, fora da caridade não há salvação. Aí tem uma frase do Emmanuel que ele vai dizer justamente isso, né? Que o bem do próximo não é senão o bem de nós mesmos. Toda vez que eu estendo as mãos para auxiliar o próximo, espiritualmente eu também estou me auxiliando. Quando esse interesse é legítimo, né? Quando realmente a vontade de auxiliar o próximo é legítima. Quando eu não tenho a expectativa de receber algo em troca. Isso é muito importante. Ainda que eu saiba que eu vá receber algo em troca, eu não tenho essa expectativa. Eu auxilio porque eu sou tomado de compaixão pela dor do meu irmão, pelo sofrimento, pela angústia desse meu irmão. Quanta gente passando por dificuldades, né? Quanta gente sofrendo nesse nosso mundo. Né? Deixai que os vossos corações se enterneçam ante a miséria dos vossos irmãos. Está lá no Evangelho capítulo 13 também. Quais festas mundanas podereis comparar aquelas que celebrais quando como representantes da divindade, levai a alegria e o conforto àqueles que da vida só conhecem sofrimento e amargura? Capítulo 13 do Evangelho. Façamos o bem, acendamos a nossa luz, auxiliemos o nosso próximo. Né? Construamos o reino de Deus dentro de nós, fazendo o bem. E aí conquistaremos a verdadeira felicidade, porque de fato, quem de nós não busca a felicidade? Todos nós estamos aqui porque queremos nos tornar pessoas mais felizes. Né? Mas a verdadeira felicidade, aquela que a traça e a ferrugem não corrói, como diz Jesus, é aquela que não está baseada na conquista dos bens materiais, mas sim naquela
dos bens espirituais. Né? Então esse é o caminho a seguir. Essa é a rota. Por isso que Kardec coloca no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Né? É lá no meio, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É na prática do bem que eu vou conquistar a verdadeira felicidade. Né? O bem legítimo. Lá no Livro dos Espíritos está lá. Qual que é a mais meritória das virtudes? Né? Qual que é a virtude mais meritória? Aí eles vão dizer, todas têm o seu mérito, porque todas contribuem com a melhoria, né, da pessoa, da onde ele está. Mas a mais meritória vai ser aquela que está baseada na mais desinteressada caridade. Mais desinteressada caridade. Quando o interesse é pelo outro. Quando o sacrifício pessoal se coloca à disposição do outro. Essa é a mais meritória das virtudes. Então o trabalho é de autoiluminação. Auxiliando, eu estou me auxiliando. Mas olhar para si também é importante. Porque muitas vezes o que nós consideramos luz, na verdade, nem é tão luz assim. E o contrário também. Nós muitas vezes nos equivocamos nos valores acerca das nossas próprias ações. E pensando nisso, Kardec vai perguntar para os espíritos o seguinte: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida? Qual o meio prático que eu posso fazer, que eu posso executar, mais eficaz, que dá mais resultado, de se melhorar nesta vida? Qual que é a resposta deles? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então esse processo de autoiluminação não prescinde do autoconhecimento. De eu me olhar no espelho e reconhecer aquilo que eu já caminhei e aquilo que eu ainda preciso caminhar. E aí Kardec pergunta, entendemos toda a profundidade desta máxima, mas a dificuldade justamente está em como executar isso, como fazer isso. E aí nós temos uma das mais belas páginas, né, que eu considero, do Livro dos Espíritos, que é de Santo Agostinho, trazendo o seu relato de quando ele teve a sua última encarnação. E aí ele nos fala, fazer como eu fazia quando estava aqui. Né? Todo dia, antes de dormir, passava em revista todos os meus atos. Né? Então todo dia, ele fazia isso todos os dias. Quantas vezes que nós paramos para conversar conosco mesmo? Quantas vezes que nós paramos para nos ouvir? Passava em revista os atos, vê se não faltara com algum dever, nos diz ele. Quais são os nossos deveres? O que é um dever? Aí nós voltamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, se eu não me engano, sede perfeitos, e lá tem o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, com Deus e com o próximo. Então é a obrigação moral. Qual que é a nossa obrigação moral? Para com meu irmão, para comigo mesmo e para com Deus. Então esse é o meu parâmetro. Né? Então nós poderíamos nos arriscar a dizer que a nossa obrigação moral é o que está no Evangelho. É o código que Jesus nos trouxe. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Né? Amar os nossos inimigos. Mas eu não consigo amar, então pelo menos faz um esforço. Pelo menos entende que é um irmão de caminhada como tu. Né? Sensibiliza teu coração, por mais difícil que seja. Né? Ao que te convidar a caminhar 1000 passos, caminha 2000. Ao que te pede a túnica, dá também o manto. Não resistais ao mal que vos façam. Olha que moral profunda é essa. Sejai humildes, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, humildes, os que têm puro coração, os mansos e pacíficos. Então temos ali um código moral que é o nosso dever moral. Então quando nós formos analisar as nossas ações do dia a dia, essa é a base, esse é o código moral. E aí eu vejo o que eu já conquistei, quantos passos eu já dei e quantos que eu já posso dar.
e quais os que eu talvez eventualmente não tenha dado, né? E aí Santo Agostinho nos fala: formular questões nítidas e precisas, né? Então eu vou lembrar lá de manhã, quando eu entrei no ônibus e encontrei tal pessoa e tive uma situação assim, assado, como é que eu reagi naquela situação? O que eu fiz? Eu vou avaliar, eu vou me autoavaliar. Aí eu cheguei no meu trabalho, encontrei tal pessoa, tal situação, como é que eu reagi? E aí quando eu voltei do trabalho, na minha família, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, como é que eu reagi? Então eu vou avaliar com questões nítidas e precisas. Mas muitas vezes é difícil eu me autoavaliar. Aí Santo Agostinho, ele vai dar uma outra dica, que é o seguinte: quando estiveres indeciso diante do valor de uma das vossas ações, perguntai como é que a gente avaliaria se ela fosse feita por outra pessoa. Não pode ser uma pessoa amiga, né? Senão a gente vai tender ali a facilitar. Uma pessoa neutra, que eu não conheço, né? Então, eu tomei determinada situação, não estou conseguindo avaliar direito, eu posso imaginar aquela situação sendo realizada por outra pessoa. Ora, se eu julgar daquela maneira para aquela outra pessoa, o julgamento é o mesmo para mim, né? Essa é a lógica que Santo Agostinho utilizou. Porque Deus não usa 2 pesos e 2 medidas na aplicação da sua justiça. Então, o que vale para mim vale para o outro, e o que não vale, não vale. E aí nós vamos tendo parâmetro para justamente conseguir fortalecer aqueles bons hábitos que vão gerar as virtudes e diminuir os maus hábitos que geram os vícios. Os grandes vícios que nós nos deparamos muitas vezes nas nossas próprias vidas e na vida dos nossos irmãos próximos partem de pequenos hábitos que vão sendo alimentados e vão virando esses vícios. Então é pegar o mal pela raiz, como diz no popular, né? E ir transmutando. Porque quando a gente pratica o bem, naquele momento nós já estamos não praticando o mal, então já é uma grande coisa, né? O não fazer o mal, fazendo o bem, não fazendo o mal já é uma grande coisa. Bastará não fazer o mal? Não. Não basta somente não fazer o mal, porque nós nos responsabilizaremos por todo o mal que decorre do bem que não se haja feito. Complexo isso, né? Então, deixei de fazer o bem e dali decorreu um mal, eu sou responsável. Então, eu tenho que ser ativo, eu tenho que fazer o bem. Fora da caridade, né? Não há salvação. Ele não fala assim, fora de não fazer o mal. Não, fora da caridade. Eu tenho que agir, eu tenho que ser caridoso. E quanto mais bem eu faço, quanto mais eu trabalho com virtudes, os vícios vão perdendo valor, vão perdendo força. Então é um trabalho ativo, perseverante, com vontade. Mas eu digo para vocês, não é nem tanta vontade assim. Os próprios Espíritos falam disso, né? Temos que ter muita, não. Nem o esforço é tão grande assim. É que a gente mesmo se entrega muitas vezes e não faz esse mínimo esforço necessário. Mínimo esforço. Então, trabalhemos para acender a nossa luz, autoconhecimento, e prática do bem. Ler o Evangelho, absorver a mensagem do Evangelho, ler as obras espíritas. Temos tantas obras aí fantásticas, que são desconhecidas. Só o Chico tem mais de 400 obras. Eu tinha um amigo que ele disse que ele tinha lido todas. Eu duvido, mas ele falou que tinha lido todas. Eu duvido. Ele já desencarnou, talvez esteja por aí até. Não vai me desmentir aqui, né? Enfim, mas é muita obra de muitos gêneros, né? Romance, de estudo, enfim. Então, quanto mais a gente conhece, mais nós temos condições de alinhar, de parametrizar adequadamente a nossa avaliação sobre o nosso próprio autoconhecimento, de aplicar. Porque não basta a euforia do amor, não basta. Tem uma mensagem do Emmanuel, vocês viram que eu falo bastante do Emmanuel porque realmente eu gosto muito dele, que chama Problemas do Amor. Depois vocês pesquisem lá, Problemas do Amor. E ele vai dizer isso, O amor sem o discernimento pode ser muito perigoso. O amor não prescinde do conhecimento. Ele se amplia com o conhecimento. Muitas vezes, o nosso amor é simplesmente o querer. Então, eu quero ajudar aquela pessoa, eu ajudo do jeito que eu acho que tem que ser. E muitas vezes o querer
pode desfigurar os mais belos quadros da vida, impensadamente, segundo Emmanuel. Né? Então, conheçamos cada vez mais, estudemos a doutrina, né? Para a nossa própria iluminação e para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o convite. Brilhe a nossa luz. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo convite, né? Por ter revisto nossos amigos aqui. E a gente espera que todos nós tenhamos uma ótima semana. Que assim seja.